A queda da Outback Steakhouse, o erro que custou bilhões e destruiu o império do casual dining. Em março de 2024, o mercado assistiu em silêncio enquanto o valor de mercado da controladora da Outback Steakhouse despencava de 2,5 bilhões para pouco mais de 600 milhões de dólares. Um colapso que poucos imaginaram para aquela que já foi a maior steakhouse do país. O novo CEO admitiu publicamente que não estava satisfeito com o desempenho. Restaurantes começaram a fechar. Alguns deles estavam entre os primeiros 50 da história da marca. E a pergunta que ecoava nos bastidores não era apenas financeira, era existencial. Como um ícone do casual dining americano, que já teve Warren Buffett como um investidor relevante, chegou a esse ponto. Se você quer entender como decisões estratégicas silenciosas podem corroer um império por dentro, já deixa seu like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque aqui a gente revela o que acontece quando a cadeira mais poderosa da empresa começa a tremer. A história da Outback Steakhouse começou como muitas histórias de sucesso nos Estados Unidos. Em 1988, em Tampa, Flórida, 4 fundadores com experiência no setor decidiram apostar em algo que parecia inusitado, um restaurante com temática australiana, sem nunca ter visitado a Austrália. A inspiração veio do filme Crocodile Dundee, um fenômeno cultural da década de 80. A ideia era simples: comida americana, diversão australiana. O exótico vendia, e vendia muito. Nos anos 1990, a marca cresceu de forma quase explosiva. Até o ano 2000, eram mais de 500 unidades espalhadas pelos Estados Unidos e dezenas no exterior. A Blooming Onion virou símbolo. A ambientação temática chamava a atenção. A expansão parecia inevitável. E quando um investidor do calibre de Warren Buffett comprou 1,9 milhão de ações, a mensagem para o mercado era clara: isso é um negócio sólido. Mas toda expansão carrega uma armadilha invisível. E é aqui que começa o primeiro grande erro estratégico. A Outback nasceu como um restaurante temático, e temas vivem de relevância cultural. Nos anos 90, a Austrália estava presente na cultura pop americana. Programas infantis, celebridades, o charme do exótico. O consumidor se sentia atraído pelo diferente. Mas cultura muda, e o que era exótico passa a ser irrelevante. Enquanto marcas com identidade regional forte como Texas Roadhouse e Longhorn Steakhouse reforçavam o imaginário do Texas e do Velho Oeste, a Austrália deixava de ocupar espaço no imaginário coletivo. O tema deixou de ser vantagem competitiva e virou ruído. O segundo golpe veio da concorrência. O setor de casual dining começou a sofrer pressão de todos os lados. De um lado, redes de fast casual como Chipotle ofereciam conveniência e preço competitivo. Do outro, steakhouses com proposta mais clara ganhavam tração. Em 2024, o Texas Roadhouse já era estimado como o dobro do tamanho da Outback em vendas. E isso não é apenas um detalhe estatístico, é um deslocamento de liderança. Quando o cliente ainda decide sair para comer carne fora de casa, ele está escolhendo outro nome. E então entra o terceiro problema: valor percebido. O ticket médio da Outback chegou a aproximadamente $29 por pessoa. No Texas Roadhouse, cerca de $23, com pães gratuitos e amendoins. Pode parecer uma diferença pequena, mas no cenário pós-pandemia, com inflação pressionando o bolso do consumidor, $6 por pessoa se tornam um fator decisivo. Preço não é só número, é percepção de justiça. Enquanto isso, muitas unidades da Outback mantinham ambientes antigos, pouco reformados, com uma atmosfera que já não transmitia modernidade. A empresa anunciou $40 milhões para reformas, mas quando a marca precisa correr atrás da experiência, é sinal de que ficou para trás. O quarto erro foi mais profundo e mais perigoso: complexidade operacional. Os fundadores defendiam eficiência e descentralização. Um garçom para cada 3 mesas. Restaurantes fechados no almoço para proteger margens e funcionários. Escolha estratégica de localizações com aluguel mais baixo, sem depender do fluxo corporativo do meio-dia. Era uma lógica clara. Mas, com o tempo, essa lógica foi abandonada. Em 2015, passaram a servir almoço nacionalmente. Muitos restaurantes não estavam em áreas ideais para esse turno. A proporção de atendimento piorou. A operação ficou mais pesada. Tablets foram adicionados às mesas. O cardápio cresceu. Depois precisou encolher 20% para simplificar. Isso revela algo importante sobre estratégia empresarial. Crescimento sem disciplina gera complexidade. Complexidade gera custo. Custo gera perda de competitividade. E há ainda o quinto fator: distração estratégica. Em 1993,
a Outback adquiriu parte da Carrabba's Italian Grill. Depois vieram Boniface Grill e outras marcas. A empresa se transformou na atual Bloomin' Brands. A lógica era clara: diversificação para continuar crescendo quando o mercado de steakhouse saturasse. Mas cada nova marca exigia foco, capital, atenção executiva. E foco dividido enfraquece identidade. Muitos críticos argumentaram ao longo dos anos que a empresa investia demais nas novas redes e negligenciava sua principal fonte de receita, a própria Outback. É como tentar comandar 4 exércitos ao mesmo tempo enquanto o quartel principal começa a ruir. Por fim, o sexto fator: reputação fragmentada por controvérsias. Nenhum escândalo isolado foi devastador, mas a soma de processos trabalhistas, acusações de discriminação, acordos milionários, casos de overserving, incidentes envolvendo menores de idade e episódios virais nas redes sociais criaram uma nuvem constante de ruído negativo. Marca é percepção, e percepção é construída tanto pelo que a empresa faz quanto pelo que dizem sobre ela. Quando uma empresa começa a perder valor de mercado, perder tráfego comparável, fechar unidades históricas e trocar liderança, não é coincidência, é consequência acumulada. No ápice dessa crise, o novo CEO declarou que precisava mudar a trajetória do negócio. E essa frase carrega peso, porque mudar trajetória significa admitir que o caminho anterior estava errado. Se você está percebendo como decisões aparentemente pequenas ao longo de anos podem levar uma gigante a esse ponto, já deixa seu like e se inscreve no Cadeira do CEO, porque toda semana analisamos histórias corporativas, erros de gestão e estratégias empresariais que moldam o mercado. A pergunta que fica é se ainda há espaço para um turnaround real. A empresa anunciou simplificação do cardápio, investimento em reformas, fim de promoções temporárias complexas, foco em valor contínuo, tentativa de recuperar eficiência operacional. Isso pode funcionar, mas o mercado não espera. Concorrentes continuam crescendo, o consumidor continua mais sensível a preço. A marca continua precisando redefinir sua identidade em um cenário onde o exótico já não é diferencial. A história da Outback Steakhouse é mais do que a história de um restaurante. É um estudo sobre governança corporativa, sobre perda de foco estratégico, sobre como a cultura de uma empresa pode se diluir quando os fundadores perdem influência e quando o crescimento se torna o objetivo maior que a disciplina. Empresas raramente colapsam de uma vez. Elas se desgastam em silêncio. Pequenas concessões, pequenos ajustes, pequenas distrações, até que o mercado percebe antes da própria liderança. E talvez a maior lição aqui seja simples. Tema não substitui proposta de valor. Expansão não substitui eficiência. Diversificação não substitui foco. E reputação não sobrevive sem consistência. A cadeira do CEO nunca é confortável. Ela é um trono de decisões acumuladas. E cada decisão carrega peso no longo prazo. A Outback ainda tem marca forte. Ainda tem presença global. Ainda tem capital para investir. O jogo não terminou. Mas a história mostra que recuperar relevância é muito mais difícil do que alcançá-la pela primeira vez. Se você quer continuar entendendo como impérios corporativos sobem e caem, se inscreve no Cadeira do CEO e deixa seu like, porque aqui a gente não analisa apenas números, a gente analisa poder, estratégia e as decisões que definem o destino das maiores empresas do mundo.